Olá, bem-vindos ao canal Doutor Nada. Então, sou o professor Marcelo, sou mestre e doutor em Ciência do Movimento Humano, também sou professor de Educação Física no mestrado e na graduação e gostaria aqui de conversar com vocês um pouco mais sobre natação, saúde e qualidade de vida. O foco da aula de hoje é voltado à natação. Então, primeira coisa, como que a gente vai definir a natação? Natação é basicamente o esporte, então é a atividade física mais ligada ao esporte. O nadar é o deslocar-se com eficiência no meio aquático, controlando a respiração. Mas para chegar à natação, nós precisamos passar por alguns processos. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre esses processos para a chegada de um indivíduo até a natação, até o esporte propriamente dito. Então, primeira coisa, quando uma pessoa chega querendo aprender a nadar. Então, partindo do pressuposto de que o indivíduo nunca entrou na água, ele não tem adaptação ao meio líquido, existem processos nos quais a gente vai orientar nosso aluno até que ele consiga chegar ao nado propriamente dito. Mas ele não começa a nadar ali naquele momento. Ele precisa passar por processos. Esses processos pedagógicos, eles incluem a adaptação ao meio líquido, que é o que nós mais utilizamos para que o indivíduo ele tenha um controle do seu corpo até que a gente comece os ensinos dos nados. Nesse processo, o que ele vai fazer? Então, a primeira coisa, quando o indivíduo chega numa piscina, é ele conhecer o ambiente, conhecer o seu professor e também começar a se deslocar nesse ambiente dentro da piscina. Antes disso, ele vai primeiro ter os primeiros contatos com a água. Então, nesse momento, existem algumas atividades no qual ele vai molhar o próprio rosto, vai molhar o seu corpo e, na sequência, quando ele entrar na água, ele vai começar a se deslocar na vertical, ou seja, caminhar na piscina. Esse momento é um momento que ele começa a ter uma segurança. Então, é muito importante porque esse processo depois ele vai ser acelerado. E se ele não tiver essa segurança, ele não vai ter uma eficiência no processo de aprendizagem, como nós professores gostaríamos que ele tivesse. Nesse momento é muito importante entender que se a pessoa tiver algum medo, já vai demonstrar, principalmente quando ela fizer os primeiros contatos da água com o rosto, um dos efeitos que ela já vai ter é a própria fobia, é colocar água no rosto, limpar o rosto continuamente. Isso já indica que a pessoa tem uma certa fobia da água e que deve ser trabalhado com mais calma até esse indivíduo conseguir chegar à natação propriamente dito e passar pelos processos pedagógicos da adaptação ao meio líquido. Partindo da ideia de que ele conseguiu, não tem nenhuma fobia e já consegue se deslocar com eficiência na vertical, nós vamos começar a aprimorar a respiração. Então, quando nós respiramos na água, então a gente não respira embaixo da água, mas existe uma respiração na superfície da água que precisa ser realizada para que embaixo haja uma expiração, então inspirar em cima, expirar embaixo, e para que haja esse controle, faz-se necessário que a gente tenha uma certa dinâmica cerebral, mnemônica, de memória, para a gente entender como funciona esse processo. Não é natural. Um dos fatores que acontece no ambiente aquático é que nós respiramos pela boca, principalmente na inspiração. Então, muitas vezes nós aprendemos a respiração pelo nariz, expirar pela boca, inspiração nariz, expirar boca. E na natação há uma inversão dessa respiração, então vai ser boca, nariz, inspiro pela boca, expiro pelo nariz. Isso vai acontecer na natação e isso demanda que a pessoa tenha uma certa noção e essa noção é um aprendizado que nós professores vamos passar. Se a pessoa não tiver essa noção, ela não conseguir fazer uma boa adaptação ligada à respiração, mais tarde a evolução dela vai ser muito mais lenta, até porque vai entrar mais água no nariz, ela vai se afogar com mais frequência e o processo ele vai ser mais trabalhoso para que depois, dentro dos ensinos dos nados, ela consiga respirar com eficiência. Então esta parte é fundamental.
para que o aluno comece a respirar com qualidade, entenda a respiração nasal, entenda a respiração oral e ela consiga controlar a respiração. Ah, posso usar a boca na inspiração e expiração? Pode, mas via de regra nós ensinamos inspiração pela boca e expiração pelo nariz. Agora, o que nós precisamos fazer? Já estamos com esse aluno adaptado, pois ele já consegue deslocar na vertical, ele consegue andar na piscina ou consegue fazer o famoso macaquinho, que é se agarrar na borda da piscina, se deslocando na vertical, ele ainda não nada, lembre-se disso. A partir disso, ele já começou a controlar a respiração, ou seja, se eu peço para o meu aluno colocar a cabeça dentro da água, ele já consegue controlar fazendo um bloqueio voluntário dessa respiração e também consegue fazer com que mais tarde ele faça a expiração, solte esse ar que ele está bloqueando. Dentro da respiração existem vários exercícios. A proposta do vídeo não é essa, é simplesmente falar da onde esse aluno começa a nadar e onde ele vai chegar à natação, mas mais tarde eu posso fazer vídeos para vocês, inclusive com algumas atividades ligadas a cada etapa dessas. Controlou a respiração, já consegue fazer ali o controle, já está automatizada a respiração dele. Agora nós passamos para o próximo passo, que é a flutuação. Esta pessoa ela precisa agora começar a flutuar, mas a flutuação tem um porém. Muitas vezes a gente fala que eu vou ensinar ele a flutuar. Flutuação é uma condição intrínseca. A gente não necessariamente ensina a pessoa a flutuar. Inclusive, tem pessoas que elas vão afundar. Elas têm uma densidade corporal muito alta, ou seja, tem uma massa muscular, isso depois eu vou falar mais para vocês, uma aula específica sobre princípios físicos da água, mas ela tem uma densidade muscular muitas vezes muito alta, uma densidade óssea muito alta, e ela entra na água e ela não vai flutuar. Não existe Cristo que vai fazer essa pessoa flutuar, ela vai afundar. Então nós não necessariamente a gente ensina ela a flutuar. Nós damos técnicas para que ela tenha uma consciência da sua flutuação. A maioria das pessoas, quando elas vão flutuar, nós temos uma flutuação maior na região torácica e abdominal, por causa principalmente do nosso pulmão e por causa da região da cintura, onde nós temos mais uma gordura localizada e a gordura tem uma densidade menor do que a água, que faz com que a gente flutue. Também, lembre-se, vou falar em princípios físicos em outro vídeo para vocês. Posso deixar aqui para vocês assistirem quando terminarem esse. Então, voltando. Se eu estou agora entendendo como funciona a minha flutuação, eu basicamente vou tentar me movimentar nessa flutuação. Se eu flutuo decúbito dorsal, decúbito ventral, ver as diferenças que eu vou ter, ver a velocidade com que meu corpo afunda. Posso utilizar, por exemplo, alguns equipamentos, como o famoso espaguete ou macarrão, o famoso pull boy, para que aumente a flutuação dos membros inferiores e aí a pessoa consiga entender a sua flutuação. Essa posição horizontal é a posição essencial para que a pessoa consiga nadar. Então, a partir do que ele já conseguiu se colocar nessa posição horizontal, seja com o auxílio de equipamentos ou seja com o próprio corpo, ele vai agora passar para a próxima etapa. Já controlou seu deslocamento na piscina, já consegue controlar a sua respiração, já faz ou consegue entender a sua flutuação, ele precisa agora evoluir. Nós vamos passar para o próximo passo, que são os deslizamentos ou os deslizes, ou nada mais são do que as posições hidrodinâmicas, que são as posições que nós temos que tomar quando a gente está nadando. Quanto mais hidrodinâmico estiver o nosso corpo, menor o arrasto gerado por ele e assim mais fácil nós vamos aprender a nadar depois. Essa fase que trabalha com os deslizes, com as posições hidrodinâmicas, são fundamentais, porque a pessoa saiu da flutuação e agora ela começa a gerar uma propulsão. Geralmente essa propulsão é na própria parede, ela não vai gerar uma propulsão ainda com braços e pernas, mas é uma propulsão que vai manter o seu corpo numa posição hidrodinâmica e nesse momento ela vai entender exatamente como o corpo se comporta quando ela está gerando uma velocidade. Então ela está acelerando e o corpo dela está na posição hidrodinâmica.
Nesse momento, nós mandamos geralmente o aluno abrir os braços, fechar os braços, cruzar os braços, para que ele entenda que no momento da geração propulsiva, quanto mais hidrodinâmico essa pessoa estiver, melhor vai ser o seu nado, mais eficiente ele vai nadar no futuro. Partindo da ideia de que ele já está com uma posição hidrodinâmica bem entendida e que ele já entendeu que essa posição ela otimiza, ela melhora a natação, nós partimos para a parte da noção de propulsão. Noção de propulsão nada mais é do que esta pessoa que agora está numa posição hidrodinâmica, que utilizava a parede como propulsiva, ele começa a utilizar agora os seus próprios braços, pernas, tronco e também a questão das cambalhotas, porque a cambalhota mais tarde vai ser muito útil para o nado, principalmente as viradas dos nados. Mas já vamos falar sobre isso. Nas noções de propulsão, um dos exercícios mais comuns é o famoso palmateio. Palmateio, a gente utiliza as mãos para fazer movimentos que são propulsivas. Então, quando a gente passa a mão, a gente vai gerar uma pressão. Essa pressão aqui, ela é contrária, então uma força, eu faço uma ação, tem uma reação. Então, leis de Newton, lembram disso? Então, eu faço uma ação, uma reação, e quando eu faço essa ação e reação, eu vou ter então uma fase propulsiva. Eu também vou gerar isso com a minha perna, lembrando que esse momento, noção de propulsão, ainda não é o ensino dos nados. Nesse momento, nós falamos que a gente ensina os nados utilitários. A gente pode trabalhar, por exemplo, com o cachorrinho, a gente pode trabalhar com o próprio nado mais lateralizado, nós podemos trabalhar com pernadas, nós podemos trabalhar, inclusive, eu falo que o parafuso é muito legal, ele girar, para que ele entenda que se ele girar o braço, a perna, qualquer movimento que ele faça, ele é propulsivo. E que o corpo dele, dependendo da posição que estiver, ele é resistido. Ele é resistível. Então ele vai aumentar a sua resistência, dependendo da posição do corpo, se ele não tiver numa posição hidrodinâmica adequada. Então, agora ele já está se movimentando na água. Isso é natação? Não. Isso é nadar? Tampouco. Nadar é se movimentar com eficiência, braços, coordenando braços, pernas e controlando a respiração. A pessoa não faz isso ainda. Ela está ainda em processo de aprendizado. Ele ainda está em adaptação ao meio líquido, está entendendo os processos de como se nada. A partir disso, nós passamos para o próximo passo, que agora esse indivíduo que já consegue se deslocar com uma certa eficiência, não controlando a respiração, mas já consegue retornar à superfície, já consegue ir para a borda, vamos para o próximo processo, que é os saltos para a água. Nos saltos para a água, é um dos exercícios mais divertidos que tem. Infelizmente, muitos professores começam os saltos para a água. Isso não é muito coerente, uma vez que para um indivíduo saltar para a água, ele já tem que ter controlado a respiração, ele já tem que ter uma certa controle da sua flutuação, entender a sua flutuação, ou seja, se ele vai retornar ou não para a superfície, e já ter noção de propulsão. Muitas vezes você vai numa aula de natação e tu sabe que o professor nunca estudou. Por quê? Ele vai chegar no primeiro dia de aula e vai mandar todas as crianças saltarem na piscina, com uma boinha ou com algum elemento que flutue. Erradíssimo, erradíssimo. Por quê? Se ele não passou pelos processos pedagógicos de controlar a respiração, controlar sua flutuação, ter uma posição hidrodinâmica, você precisa voltar para a borda e depois ter os primeiros noções de propulsão, ensinar os saltos é totalmente desconexo. Então, quando você vai para uma aula de natação, eu sempre falo que a pessoa que entende natação e vê uma aula de natação com alguém que não sabe natação, realmente sabe que a pessoa não sabe natação. Então, existe um processo pedagógico que vai levar o indivíduo até entrar na piscina e mais tarde começar a nadar. E esse processo é esse processo lógico que eu estou tentando explicar para vocês agora. Voltando, ele já não tem mais pânico da água no seu rosto, ele já controla a sua respiração, ele já sabe como ele flutua, ele já consegue ter uma posição hidrodinâmica muito boa ou entender a sua posição hidrodinâmica. Ele já consegue ter uma certa propulsão com braços, pernas, tronco e todo o corpo ali quando ele se movimenta. Agora eu vou ensinar ele a saltar.
Saltos elementares, que são saltos para a água em pé. Então a pessoa não começa a saltar de cabeça. Inclusive, o salto de cabeça é o do último que nós vamos ensinar para ele. Então ele precisa primeiro começar a pular em pé, para ter uma certa segurança. Esse elemento pular, saltar para a água, ele é muito divertido, como eu falei para vocês, mas é um dos mais perigosos. Por quê? É aí que vão acontecer os acidentes. Infelizmente, nós temos algumas piscinas que são muito rasas. E apesar da gente ter a água como um atenuador, ou seja, um redutor da velocidade quando a gente salta, ela muitas vezes não dá conta, dependendo da altura do salto ou da profundidade da piscina. E isso, muitas vezes, gera alguns acidentes. Então, acidentes até sérios, inclusive com algumas fatalidades. Principalmente nos saltos de cabeça, que é o último salto que a gente vai fazer. Mesmo assim, saltos em pé também são perigosos. Já teve casos que eu acompanhei de fraturas, principalmente em membros inferiores, por saltar na piscina de forma inadequada em profundidades muito baixas. Isso estamos falando de piscina, pensando que também tem rios, lagos, que muitas vezes têm um outro princípio que são águas turvas, e esses são complicadores da situação saltar para a água. Mas vamos lá, precisamos trabalhar, uma vez que ele vai aprender a nadar, ele vai precisar se deslocar e ele vai saltar para a água. Então começamos com o processo de saltos, com muito cuidado no sentido que isso deve estar sendo realizado numa profundidade adequada, e a partir do momento que ele consegue controlar o seu salto, retornar para a borda, e inclusive nesse momento a gente ensina ele a sair da piscina, porque até então a gente pedia para entrar na escadinha e voltar na escadinha. Só que para saltar para a água, muitas vezes a gente precisa que o aluno saiba sair da piscina sem necessariamente uma escadinha. E existem algumas técnicas bem interessantes de a gente sair, várias técnicas na verdade, que é com as duas mãos, com uma mão, jogando o quadril para o lado, jogando o tronco para cima, dependendo da idade da pessoa, então jogando os dois pés para cima. Então existem técnicas para a gente ensinar a sair e também ensinar a retornar com esses saltos. Agora, continuamos os saltos. Vamos para quê? Saltos de cabeça. Existe uma progressão pedagógica. O primeiro exercício, na literatura, eu não gosto muito, que é sentado. Então, sentado na borda, com a mão em posição hidrodinâmica, a pessoa salta. Geralmente, esse salto, sentado, a pessoa geralmente vai cair de peito, porque não dá tempo, principalmente em piscinas mais rasas, principalmente piscina com a borda muito curta, ela vai sair caindo, não vai dar tempo dela fazer essa rotação do tronco e vai cair com a barriga, que vai dar um certo desconforto. Geralmente eu, como professor, eu evito essa primeira parte de sentado, porque o sentado ele não é um bom exercício, principalmente a literatura traz, mas eu, na minha vivência particular, eu não uso essa, eu já uso de cócoras, então de cócoras, ou com um pé ali na borda e com o outro pé flexionado, então, ao lado. Então, um pé na borda e um joelho flexionado na borda da piscina, que aí vai fazer com que a pessoa esteja um pouco mais alta, ela consiga entrar, então, na posição que a gente já vai chamar de cabeça, que é a posição hidrodinâmica, que na verdade não vai entrar de cabeça, ele vai entrar com as mãos na frente, inclusive uma das regras disso é sempre mão na frente, tá? O processo pedagógico, muitas vezes da própria mão que a gente vai utilizar é esse aqui, né? Então a mão ela vai estar sobreposta, né? Então sobreposta, com os dedos agarrando para fazer uma certa segurança, para que a mão não abra em momento algum. Como processo pedagógico, algumas vezes eu peço para meus alunos fazer como se fosse esse movimento aqui, ó, para ter uma segurança um pouco mais, ou esse movimento aqui, ó, porque se ele fizer esse movimento, muitas vezes, se ele cair e bater, depende da profundidade da piscina, vai evitar que tenha, por exemplo, algum acidente. Mas, via de regra, nós ensinamos a posição hidrodinâmica, que é a posição que a gente vai ter menos resistência quando esta mão entrar. Lembrando que a ideia é, onde entra a mão, entra o resto do corpo, como se fizesse um buraco na água. Aquele buraco na água que vai entrar a mão, vai entrar o resto do corpo para diminuir aquela resistência que a água gera e aumentar a minha propulsão que foi gerado pela minha perna durante a fase de impulsão ali na saída do nado, de qualquer nado que a gente vai aprender na sequência. Tá certo? Então partimos agora para o que acontece em sequência. Passou pelo processo de aprendizagem, já está adaptado ao meio líquido, já consegue saltar, já consegue sair, já consegue se deslocar, já controla a respiração, já sabe flutuar,
já consegue se deslocar com uma certa eficiência nos nados, principalmente nado cachorrinho, um nado de lateralizado, consegue fazer o palmateio. A partir desse momento, nós passamos para a próxima etapa, que é o ensino dos nados. Mas o ensino dos nados eu vou deixar para o próximo vídeo, para a gente conversar um pouco mais, a gente entender o passo a passo deles. Obrigado aí, não esqueçam de curtir se vocês gostaram do conteúdo e se vocês gostam de natação. Um abração para todos.